Então tem muita coisa para falar, mas o que ocupa as redes sociais é o caso Ronaldinho. Ronaldinho é notícia no Brasil, notícia fora do Brasil, por aquilo que ele jogou no futebol. Eu já disse aqui que ele e o irmão, depois que ele parou de jogar futebol, gostam muito de viver grandes emoções. E a gente lamenta muito isso. Mas ele continua preso lá no Paraguai. Professor, joguei com o cara, fui campeão da Copa América junto com ele em 99. Joguei contra quando ele estava no Grêmio. E concordo plenamente, Vanderlei. Joguei. Fala pra nós. Joguei a Copa do Mundo com ele. Eu tô torcendo pra que a moleque tá foragida. Porque ela vai se apresentar. Diz ela que vai se apresentar hoje com os advogados dela. Que ela chegue. Tô torcendo pra ela chegue e fala assim: ó, eles não tem nada a ver, o que dá de presente. E todas as falcatruas, eles não tem nada a ver pra que o cara seja solto. Porque vai estar tudo na mão dela. Sabe que tem a mulher lá do cassino, tudo? Ela tá foragida. E ela disse mais. Ela disse que ela vai se apresentar e vai sobrar para políticos importantes do Paraguai. Não, tomara que só não sobe pro meu parceiro aí. Não. Mas eu sei que a batata tá assim. Claro, foi uma coisa assim que não deveria ter entrado. Não, se ela chegar e dizer, ó, eu convidei mesmo e quis dar... Que nem você falou, tem uns políticos, a gente tinha manobra mesmo dentro da polícia, e eu quis dar de presente 2 passaportes pra eles. Eles não tem nada a ver. Pode ser. Pode ser, é isso que eu tô rezando pra eles. Agora, se não for disso do jeito que nós estamos torcendo, a batata assa. É um rolo lá, né? Ele não sai de lá. Tem gente envolvida, ou indiciada, ou sabe citada no Lava Jato. Você vê que uma esculhambação lá. Na própria, quando ele desembarcou, que ele dá o passaporte, ele o Assis, os caras que... É alfândega que fala? Imigração. Os caras foram afastados. Porque quando tá irregular, já tem que pegar ali e chamar a federal. É isso. Tem coisa aí, esses dois caras foram afastados. Aí eles estão se defendendo o seguinte: que deixou passar porque tinha um monte de fã, de criança, tudo. Não queria dar cana. Aí foi buscar no hotel, no Yacht Golf, que pra mim é um dos melhores hotéis que eu já fiquei quando eu joguei. É lá na beira do Rio Paraná. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Flávio, começa com você. Não muda muito o que a gente vem falando, né? Não sabemos detalhes, não sabemos o que aconteceu, então fica muito difícil a gente emitir opinião. Não tem essa coisa de, ele fez isso, ele fez aquilo, não dá para saber. Enquanto nós não tivermos esclarecimentos maiores, qualquer coisa que a gente vá falar passa por leviandade, e eu não vou fazer isso. Não dá, não sabe, as coisas são nebulosas, porque uma pessoa vai com um passaporte falsificado num país que nem precisa de passaporte, né, para entrar, enfim, uma série de coisas que a gente não tem informação. Então, especular, nós estamos falando da vida de um cara, né, de um cara importante, e a vida de qualquer pessoa merece respeito. Então, eu estou esperando informações para ter alguma conclusão em cima do fato. E o Mauro? É tudo isso que falou o Flávio, não só porque é o Ronaldinho, não só porque é o Assis, e insisto, tanto o Ronaldinho quanto o Assis, até porque o Assis também é um ex-atleta, e muitas coisas que já se falaram mal ou que não deram certo do Ronaldinho, outras que também deram certo, passam muito pelo Assis, né? Na dúvida é só perguntar para diretores do Grêmio, para diretores do Palmeiras, mas sobretudo os do Grêmio, aquela vez que tinha esquema montado para ele se apresentar no Olímpico, ainda o Olímpico em 2010, ele foi parar na Gávea, que também é uma escolha profissional, mas a gente já que está no meio do futebol e já houve várias outras negociações, e não só em relação à ida de vinda, mas em outras atividades também, a dificuldade que é o Assis e como o Ronaldinho delega talvez demais a carreira pro irmão. Eu sei que é o irmão mais velho, que foi atleta, que acabou não rolando, tinha muito potencial técnico, não tanto quanto o Gaúcho. Aliás, o Ronaldinho Gaúcho ou Ronaldinho paraguaio, agora dá para usar o termo, né? Porque é de fato paraguaio, ou de direito ou sem muito direito, mas o Assis sempre dizia, eu sou bom, tá, mas bom mesmo, na família é o moleque, é o nosso caçulinha, o Ronaldinho. A seleção sub-20, em 89, ele começou muito bem também no Grêmio, mas ele teve uma escolha infeliz de carreira, foi pro Servete na época, não rodou, quando voltou ao Brasil em 95. No Corinthians. Então, ele jogou depois. Ele jogou no Corinthians, no Vasco, no Corinthians, no Fluminense. Chegou a jogar você em 95. Não, jogou contra, ele tava no Vasco. Então, depois ele foi pro Fluminense, é verdade. No time que teria sido rebaixado e teve o rebaixamento cancelado. Mas ele já tava mais fortinho, gordinho e tal, mas era muito bom jogador, não se compara ao irmão. Agora, assim, independente se fosse o Ronaldinho, vamos pensar digamos, uma jurisdição de boteco aqui. Por que a pessoa está andando? Não é só um país que não precisa de passaporte. Eu, por exemplo, mesmo os países que não vão de passaporte, eu gosto de passaporte, eu gosto daquela carimbada do passaporte antes que pense outra coisa. Mas enfim, por que você vai ter um passaporte paraguaio?
Ganhei. Gente, sabe, ganha de quem? E ao mesmo tempo, mesmo se ganhasse das autoridades, ainda que agora, sei lá, o ardido culto turístico do governo, sabe, algumas coisas que no mínimo, inclusive na condição da imagem, você tem que preservar, né? Teve o problema do crime ambiental lá no Rio Grande do Sul, que também é uma outra história muito complexa, e não só o caso dele, vários crimes ambientais, várias pessoas estão passando por um processo de crime ambiental, nem sempre, digamos, deveriam estar, que é um processo como todo, e outros tantos casos que a gente deveria ser mais atento, infelizmente a gente não é, e nesse governo é menos ainda, mas enfim, para a questão da imagem, cara, você tem que ter um mínimo de cuidado, um mínimo de zelo, e de novo, e aí indo um pouquinho além e talvez da minha parte ultrapassando um pouco o sinal. A ludopatia, que não estou falando que é o caso específico, mas a compulsão por jogos, por jogar jogos, digamos, de azar, é uma doença. E eu estou falando porque eu sei que na minha família outras gerações tiveram problemas seríssimos e a família teve problemas seríssimos por conta de alguns ludopatas, para usar um termo eufemístico, mas o termo mais correto. Faz com que você faça coisas inimagináveis. Assim, e aí o que dá para avançar um pouquinho, mas também não é nenhum segredo, o Ronaldinho adora jogar. E no Paraguai se joga muito. Jogar o que tem aqui. As autoridades sabem que tem na cidade de São Paulo, né? Enfim, se quiser ir no Brasil, aliás, também uma outra discussão também, sem querer entrar, mas a questão do jogo, da proibição não do jogo, também é outra questão. Mas o fato é que você acaba fazendo coisas que não deve e leva a uma situação que a gente deplora, porque é um exemplo mesmo, e eu gosto muito da figura do Ronaldinho, nem tanto do Assis, e sou muito fã do jogador. E quando a gente tem uma figura, fosse jogador, fosse cantor, o que fosse, envolvido numa situação dessa, uma pessoa que nem fosse tão famosa envolvida, a gente já fica chateado. Uma pessoa que é um exemplo de craque, um exemplo de gênio, de bruxo, para usar um termo gaúcho, um exemplo de magia, se envolvendo numa situação como essa, a gente vê como tudo pode ser triste, como tem que ter cuidado, porque infelizmente no momento que neste país a gente está discutindo um abraço dado por um médico de uma maneira politizada, da pior maneira, porque é uma questão pessoal, mais do que a questão pessoal e profissional, no caso, estou sendo explícito no caso do Dr. Drauzio Varela, a gente vê como tem coisa errada nesse país que a gente devia discutir mais, ou coisas que são indiscutíveis a gente discute de uma maneira da pior espécie. Mas faltou dizer o crime terrível cometido pelo entrevistado. Com certeza, mas a culpa não é do Dr. Drauzio, a culpa é da edição do Fantástico, devia dizer. Ele abraça como pessoa maravilhosa que é, mas faltou o dizer o que vocês estão falando. Agora não dá. Nós temos uma entrevista que nós fizemos com um companheiro jornalista paraguaio, e a gente vai vou colocá-la no ar agora com imagem para você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes. Você acompanha o programa com imagem também e se inscreve no nosso canal, rumo a 2 milhões de inscritos, graças ao seu carinho, à sua audiência. É ótimo ter você sempre ao lado da Jovem Pan. Então acompanhe esse vídeo, nós queremos que você também participe desse caso Ronaldinho. Nós estamos em contato agora com Assunción, no Paraguai, com o Edgar Candeiro. Edgar Candeiro, jornalista, repórter, e que está acompanhando também de perto esse caso Ronaldinho lá no Paraguai. Ronaldinho e o irmão dele, o Roberto Assis, estão presos. Os assuntos todos vocês já sabem, nós vamos nos atualizar. Aqui em São Paulo são 16 horas e 57 minutos. Caro Edgar, obrigado pela gentileza, por nos atender. Eu queria que você nos atualizasse do caso Ronaldinho, como estão as coisas agora aí. Boa tarde. Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos para la audiencia, para ustedes. Colegas jornalistas. El caso de Ronaldinho hoy sigue preso en la agrupación especializada aquí en Asunción. La jueza que determinó la resolución puede estar aquí hasta incluso mínimo por 6 meses preso. Hoy uno de los abogados, el señor Sergio Queiroz, uno de los promotores de Ronaldinho, manifestó que esto es ilegal, que la sentencia es ilegal, que no existe un delito, que eso le detiene porque no existe un argumento sólido para poder tenerlo detenido, y va a tratar de buscar anular la resolución de la jueza el día de mañana e tratar de que Ronaldinho esteja livre. Entendi.
Aí, no Paraguai, o que se fala? O que exatamente aconteceu? E há envolvimento de outras pessoas? Pelas informações que chegam aqui ao Brasil, Edgar, as autoridades paraguaias entendem que é um assunto mais profundo, maior, tem outras coisas aí que ainda não foram esclarecidas. Não é só o documento fraudado. O que se fala sobre isso? Eso mismo, que el caso va vinculado con las personas que hicieron el contacto con Ronaldinho y con Asís. Ese es el punto. Acá hay una denuncia con relación a documentos falsos. Sin embargo, detrás de los empresarios, Dalia López, Lira Souza, existen presuntamente lavado de dinero. Y es eso lo que intenta la justicia esclarecer o dar con ese hecho. Por eso creen que Ronaldinho no solamente vino a Paraguay sobre el tema de la fundación y embajador de la fundación que pertenece a uno de los empresarios, y creen que está también vinculado al caso más profundo, como mencionaste, Waldemar. Edgar, pois não. Edgar, Flávio Prado, o que se acredita aí no Paraguai, em termos de opinião pública? O Ronaldinho foi usado e estaria inocente ou efetivamente ele estaria realmente envolvido com esse pessoal todo? Flávio, boa tarde. A opinião daqui do público, do torcedor, demais, pensam que Ronaldinho foi usado, que Ronaldinho actuó de buena fe. En ningún caso, en ningún momento quiso estar involucrado en este suceso. En ningún momento. Él viene a acompañar, a compartir con las crianzas, a hacer lo de la fundación, compartir con amigos aquí de Paraguay y posteriormente irse. En ningún momento la gente o el torcedor cree que Ronaldinho esté involucrado. Es más, se llegó a un punto de extremo. Muchos dicen por qué tanto show con este hecho en particular y por qué tenerlo esposado a Ronaldinho cuando nunca hizo o cometió un delito. Esa es la opinión del torcedor, del público, de la gente aqui em Paraguai. Entendi. Edgar, um grande abraço. O nosso produtor Giovanni Chacon deve entrar em contato com você um pouquinho mais tarde, para a gente ter um pouquinho mais de espaço para você nos ajudar a entender tudo isso. Grande abraço. O Edgar Canteiro é jornalista e repórter lá do Paraguai, está nos atualizando nesse caso enfumaçado com Ronaldinho Gaúcho. Este é o melhor futebol do Brasil pelo rádio.